Você, ligado na tela da TV, trocaria um vinil com aquela música clássica, aquela playlist bem antigona, para essas playlists de agora? Essas músicas novas aí, eu não trocaria, né? Tem gente que troca. Mas é o seguinte, a emoção está solta nesse som da vitrola. Olha só. Eu tenho em meu escritório em cima. É aquela música para você ouvir em casa, tomando um café, na roça, com os amigos, durante um churrasco, por que não? Aquela música que toca no coração. Em Uberlândia, a paixão pelos discos de vinil continua viva, tá? E quando o assunto é sertanejo do bom, essa paixão vira história, tradição e até coleção. Vamos conferir na reportagem, veja comigo. Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Trio Parada Dura, nomes que se você não conhece, eu te garanto que seus pais ou avós conhecem muito bem. E esses e outros nomes acendem uma memória carinhosa, a época em que os discos de vinil tocavam a trilha sonora do dia a dia. A paixão com vinil ela vem desde criança mesmo, desde muito novinho, na casa dos meus avós, em Miguelópolis, né, São Paulo. E meu pai também tinha um toca-disco, meu avô tinha um toca-disco, então sempre que a gente ia lá, às vezes chegava, meu avô estava ouvindo lá os discos, Vieira e Vieirinha, tudo. Então é aquele som, né, aquele som que traz aquela lembrança mais antiga, embora eu não tenha vivido muito tempo disso, mas eu peguei quando criança ali e já serviu, né, para que eu me apaixonasse, gostasse e quando eu tivesse, né, a possibilidade, eu começaria a minha coleção de vinil. Realmente não tem como não se apaixonar por essa sequência de sons. O vinil saindo do plástico, sendo colocado na vitrola, a agulha sendo posicionada e a música que começa quando a agulha se encontra com as ranhuras do disco. Leve este couro de boi que acabei de curtir. E falando em vinil, nessa loja que fica no centro de Uberlândia, achamos alguns que são a cara do povo uberlandense. Então a gente veio conhecer um pouco mais sobre os vinis sertanejos. E olha, o que não falta é história sobre como os vinis influenciaram para o crescimento desse estilo musical. E ó, a recíproca também é verdadeira, viu? O que é a cara de Uberlândia quando a gente está falando de música de vinil? Olha, a gente tem como música popular brasileira o gênero MPB, mas eu falo que a música popular brasileira é o sertanejo, é a música do povo, que é a base do encantamento, das pessoas que sempre sonharam em alcançar a fama ou alcançar o reconhecimento do seu trabalho através do gênero sertanejo. Ó, eu quero saber o seguinte, a gente está aqui num lugar que vocês chamam de... Aqui é o Corredor do Sertão com muito carinho. Olha só, e tem todo decorado, que bacana, tem toda uma decoração própria para isso e, claro, o protagonista de toda essa história que são esses vinis aqui. E eu vi que você separou alguns já pra gente, o que é que você separou? Eu tenho um carinho especial, verdadeiro mesmo, de paixão, por duplas sertanejas que eram independentes, que tiravam dinheiro do próprio bolso, arregaçavam as mangas, suavam e iam para o mercado, né? Então eu gosto de duplas assim, que tem um nome bem criativo, Rodolfo e Valentino, porque tem um ator que chama Rodolfo Valentino, né? Logo ali nós temos corintiano e palmeirense. Então, por que eu gosto de destacar esse pessoal que não estourou, que não teve reconhecimento nacional? Que é graças a essa grande base criada no gênero sertanejo que dava sustentabilidade, sustentava os grandes artistas e incentivavam os pequenos, que ninguém nasceu grande. E como qualquer outra arte, sempre tem quem a colecione. Então o sertanejo, ele corresponde aqui na nossa loja por um percentual grande em vendas, porque Uberlândia é um mercado que consome muito sertanejo. Aliás, o Brasil inteiro consome muito sertanejo, não é só Uberlândia. Você vai para Ribeirão Preto, o sertanejo vende mais do que qualquer gênero. Então não é questão de São Paulo ter uma cultura diferente de Minas, Goiás ser mais sertanejo que Minas, não. O sertanejo é consumido no Brasil inteiro de forma igual, na minha opinião. Vá com Deus, o amor ainda está aqui, vá com Deus. No caso dos vinis sertanejos, um colecionador apaixonado é o Alaor. Olha, hoje eu devo ter aproximadamente uns 60 discos, tá? E só sertanejo mesmo.
moda de viola e as mais românticas, né? Eu gosto assim, eu divido em 2 grandes grupos, que você tem ali a moda de viola, que é um tipo de fazer primeira e segunda voz, e você tem o outro lado mais romântico, que você puxa ali Milionário José Rico, Mato Grosso e Matias, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo. Então, são nessas 2 vertentes que eu tenho. Então, daqui você vai achar desde os pioneiros mesmo, que começaram tudo muito antigamente lá no projeto, antes mesmo até da década de 40, que começou com o Raul Torres, foi um dos pioneiros. Aqui, ó. Então aqui você vai achar desde Raul Torres e Florencio, que foi Raul Torres, Alvarenga e Ranchinho, que foi onde começou a se gravar, né? Começou a entrar na gravadora, dupla sertaneja, dupla caipira, que eles comentavam na época. E até os mais novos, como, por exemplo, aqui você tem um Leandro e Leonardo aqui, mais ou menos aqui na década de 90. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pensa em mim. Então é esse tipo de coisa que você vai achar aqui. Mato Grosso, Tião Carreiro, Jacó e Jacozinho, Cascatinhana, Raul Torres e Florencio, Goiano e Paranaense, Christian Ralph e por aí vai. Não, e a gente, claro, está falando de um investimento, né? Porque não é barato a gente ter vários discos, ter uma vitrola, instrumentos em casa. Eu te fazer uma pergunta até delicada. Você tem uma noção de mais ou menos quanto você já investiu e quanto você ainda pretende investir nessa área, nessa paixão? Já está em torno assim de uns R$2.000. E o sertanejo se tornou uma parte ainda mais importante da vida do Alaor quando ele decidiu aprender a tocar viola e fazer uma dupla com o irmão. Eu tinha 10 anos mais ou menos, o meu irmão mais velho um pouco. A gente falou, vamos tentar? Então vamos. E aí a gente começou. E aí dos 10 aos 17 mais ou menos, a gente rodou bastante, cantou muito. Claro que no final dessa conversa eu tive que pedir uma palhinha para o Alaor e eu ainda tive a oportunidade de tentar acompanhar. O Lucas de Carvalho tocando viola, vocês viram? Rapaz do céu. Música sertaneja, música sertaneja tá na raiz do brasileiro, né? Sabe por quê, gente? Porque a música sertaneja fala da cultura brasileira do sertão. Nós começamos no sertão, tem pra onde correr. E eu listei aqui alguns nomes engraçados de duplas sertanejas, tá? Antigamente era assim, Caçula e Marinheiro, era dupla que fazia muito sucesso. Louro e Canarinho, até aqui tudo bem. Tião Carreiro e Pardinho, todo mundo conhece. Zé Fortuna e Pitangueira. Tem outro aqui, Zico e Zeca, famosíssimo. João Mulato e Pardal, também fazia muito sucesso. Curió e Canarinho. E muitas outras músicas. Tem também Pinga Fogo e Barrilzinho. Eram as duplas da época, gente. Dos anos 50, 60, 70. Quer dizer, o nome das duplas era coisas do campo, né? Coisas do sertão. Nome de passarinho, nome de caminhão, nome de busão. Era assim. E aí foi mudando até chegar Zezé de Camargo e Luciano, né? Quem mais? Leandro e Leonardo, Christian Ralph, né? Mais modernos, né? Chitãozinho Chororó. Quer dizer, a cultura brasileira é isso, é o sertanejo, está no sertão. E digo mais, estão fabricando mais disco de vinil hoje em dia do que antigamente, sabia disso? Tá voltando essa cultura de ouvir o disco de vinil, colecionar, reviver as coisas da família, né? Muito legal. Adorei a reportagem, viu? Gostei demais.